Olá, eu cumprimento carinhosamente a todos que nos acompanham para esse evento, que é o Seminário Santa Edelgarda de Bingen, Relação Teologia, Ciência e Ciência na Idade Média. Saúdo a todos que aqui nos acompanham pelo YouTube, da TV PUC, Facebook, da TV PUC São Paulo, todos aqueles que irão assistir também a gravação posteriormente. Possivelmente, nesse momento tão especial em que vivemos, nós estamos com uma oportunidade de ter presença de pessoas também de outros países, não só aqui do Brasil. Aqui nós nos adaptamos com uma nova realidade, todos nós aprendemos com novas possibilidades da rede, o que nos facilita um alcance muito maior que se fosse um evento presencial. É com grande alegria que damos início, então, a esse segundo dia de palestras do Seminário Santa Edelgarda de Bingen, Relação Ciência e Teologia na Idade Média, a partir da missão da pastoral universitária, que ela tem como auxiliar a comunidade acadêmica e articular de maneira promissora a sua vida dentro da universidade, em todas as suas dimensões, como a dimensão pessoal, social, a dimensão da fé, auxiliando na tarefa de integrar essas realidades. Nesse sentido, organizamos este evento para promover um diálogo sobre questões acerca da mística, da ciência e da tradução dos textos de Santa Edelgarda de Bingen, figura central deste seminário. Através de palestras ministradas por pesquisadores que têm em comum os trabalhos que abordam a literatura deixada pela abadesa Renana, hoje nós temos a alegria de receber a professora doutora Maria Cristina Martins, com a palestra Aspectos da Introdução Comentada, da Tradução Comentada do Physis, de Hildegard de Bingen. Professora Maria Cristina, ela é professora, é pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em língua latina, possui graduação em letras, licenciatura português e latim pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado e doutorado na Unicamp, em linguística, e a professora realizou pós-doutorado em filologia romântica na USP, em língua latina, e também na Universidade de Paris, quarto. Integra o grupo de pesquisa em latim da Universidade Federal de Berlândia, Minas Gerais, e também núcleo de estudo de linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aos que desejarem receber certificado de participação, devem responder a um questionário que se realizará, que estará disponibilizado o link neste chat do vídeo do YouTube. Só haverá possibilidade de preenchimento desse questionário até mesmo 1 hora após o término das palestras, e essa solicitação estará disponível apenas para aqueles que nos acompanham ao vivo. Haverá um momento de perguntas no final desta palestra, feitas através do chat aí disponível no YouTube. Professora Maria Cristina. Muito prazer, professor. A palavra é sua. Tá bem. Bom, eu fui convidada para esse encontro, queria agradecer esse seminário, agradecer ao professor Rodrigo que me convidou, e estou muito grata por estar aqui. A gente realmente vive um momento diferente da história, da nossa história, com essa pandemia, mas graças a Deus, pela tecnologia, a gente é capaz de fazer esse tipo de apresentação à distância, e pelo que eu tenho visto, bastante gente se conecta, não é? E aprecia esse tipo de trabalho, de live, como se diz agora, né? Então, eu agradeço a todo mundo que esteja ouvindo a apresentação. Bom, então, o que me concerne aqui é falar da obra física, que esse nome, de fato, não era o nome da obra, foi o nome que foi dado pelo primeiro editor, que foi o Schott, um alemão que
fez a primeira edição dessa obra, Chivias, que, aliás, desculpa, da obra Física, em 1533. Ele fez a edição, então, Editio Princeps, de Física, em 1533, e essa obra de 1533 até 1855, que foi a data da edição da Patrologia Latina do Min, ela ficou restrita ao conhecimento só ali da Alemanha mesmo. Na Alemanha, as pessoas conheciam a obra Física, que é o seguinte, é um tratado digamos, de medicina e de ciências naturais, composto de 9 livros. Cada livro é sobre um assunto, né, de ciências naturais, que é o seguinte, o primeiro livro é o livro de plantas, é esse aí que eu estou traduzindo agora, e que ocupa dentro do tratado inteiro 1/3 do tratado. Essa obra levou 8 anos para Hildegarda escrever, a gente tem testemunho disso aí. Ela escreveu entre 1150 e 1158, e então, como eu disse, o primeiro livro é esse livro de plantas, que tem 230 capítulos, sendo cada um de uma planta, referente a uma planta, e ela apresenta, ela não descreve as plantas na apresentação, né? Ela só mostra, assim, ela se refere à planta de acordo com as características da teoria dos humores, se ela é quente ou fria, se ela é seca ou úmida, e passa a uma descrição, né, de como usá-la para benefício dos seres humanos e também para os animais, e dá algumas receitas de como usar as plantas. A maioria delas, ela sugere que se reduza a pó, as folhas, por exemplo, que se misture com alguma outra planta, com mel, com vinho, e ela dá, então, muitas receitas no livro, no próprio livro de plantas, que depois vão ser retomadas no livro que se chama Causae et Curae, que é o livro o segundo livro, digamos, de ciência, ou que tem a ver com medicina também, da Hildegard. Só que é diferente desse Física, porque se compõe de 4 livros ao todo, sendo os 2 primeiros uma cosmologia, o papel do homem no cosmos, e outros assuntos, assim, que não são de medicina, o 3 e o 4, livro 3 e 4, que são realmente relativos à medicina e à utilização de plantas, basicamente, para a cura de vários males que ela enumera no livro 3. Né? No 4, ela dá alternativas de tratamento. Então, voltando ao Física, né, esse não foi o nome que ela deu ao livro, porque quem colocou, que nomeou essa obra como Física foi o primeiro editor, que é o Schott, né, em 1533, como eu disse. A gente tem referências dela mesma, que numa carta, por exemplo, que ela menciona, né, uma carta de 1170, que ela escreveu um livro que se chama Livro das Diversas Sutilezas das Criaturas Naturais. Esse seria o título
livro, que hoje em dia a gente conhece como física, e que englobaria, na verdade, os dois, esses dois, era um tratado único, que continha física e as causas e as curas. Aí, eu vou retomar, então, o resto dos livros, né, porque são nomear os outros, porque são 9, não é? O primeiro, que é sobre as plantas, é o maior deles e ocupa 1/3 da obra como um todo. O segundo livro é sobre os elementos, daí é um livro bem pequeno e nele contém os rios da Alemanha. Então, ela é conhecida também por ser uma naturalista, porque ela fala, ela descreve os rios dali do lugar onde ela morava e o que tinha nos rios, as características. É um livro bem pequeno, e dos 9 livros que compõem a obra física, é o único que não tem um prefácio, que fala o que ela... que apresenta, na verdade, que apresenta. O prefácio é bem pequenininho e apresenta o livro, né? Esse é o único que não tem um prefácio. Daí depois o terceiro livro é sobre as árvores, o quarto livro é sobre as pedras, o quinto livro é sobre os peixes, o sexto livro sobre as aves, o sétimo livro sobre os animais, o oitavo livro sobre os répteis e o nono livro sobre os metais. Então, ela fala muitas coisas e diz que tudo que ela escreveu, assim, nessa parte da ciência, né, que a gente pode dizer que é uma parte mais científica da obra dela, é considerado mesmo tipo de um tratado de medicina e de ciências naturais. Ela diz que tudo que ela escreveu, ela recebeu de uma luz viva, assim como todas as outras obras dela, menos as cartas, né, porque as cartas são pessoais, mas as obras teológicas, ela também diz isso, que ela recebeu da luz, dessa luz viva, que não foi um sonho que ela recebeu com os olhos abertos e em plena consciência, essa luz que chegou a ela e disse que ela tinha que escrever tudo que estava sendo revelado para ela. E, segundo ela, então, em vários testemunhos, ela recebia dessa luz a indicação do que escrever. Então, aí a gente tem um problema, né? Um problema que nos remete, né, obviamente, a pensar como ela adquiriu todo o conhecimento que ela tinha, né? Ela própria diz que ela não era nada, que ela era só uma médium, e que Deus passava para ela, ou essa luz viva passava para ela, e ela passava o conhecimento que ela recebia para o secretário dela, o Volmar, que escrevia tudo que estava sendo revelado. Mas quando a gente começa a ler a obra dela, a gente vê que tinha suas fontes, não é? E as fontes são realmente variadas. Por exemplo, se a gente for pensar no livro de plantas, se vê uma influência muito grande de um monge beneditino alemão que cultivava, o nome dele é Walafrid, e ele é bem famoso porque ele escreveu um poema que se chama Hortulus. De 49, né, no século IX, e ele exalta no poema a virtude de 23 plantas. E depois a gente vê essas 23 plantas também citadas no livro de plantas da Hildegarda. Em especial, assim, com mais detalhes e mais atenção, justamente as plantas que ele também elencava como as principais, por exemplo, a rosa,
A rosa está na composição de muitas receitas da Hildegarda. Junto com outras plantas, ela misturava a rosa. E outra, em particular, o poejo, que esse monge ele dizia que o poejo tinha a virtude de 15 outras plantas ao mesmo tempo. E a Hildegarda também diz isso, que é uma verdadeira panaceia o poejo, porque ele serve para tudo que é coisa. Então, outra coisa que a gente tem que chamar atenção, esse monge Valafrid, que escreveu esse poema Hortulus, já também foi muito estudado, e se viu que ele teve suas influências. Então, se ele teve influências dos mestres, né, como Dioscórides, Galeno, Plínio, ela também teve, né, ao mesmo tempo, por usar o conhecimento dele ali, né, consequentemente. Também ela foi influenciada. Mas depois essas influências aparecem na Hildegarda de verdade. Eu não vou poder agora mostrar para vocês, mas eu espero que quando eu puder escrever um artigo sobre essa palestra, eu vou tratar desse assunto, porque eu tenho estudado, tenho pesquisado e visto outros estudiosos, em especial eu sigo muito o trabalho da Laurence Moulinier, que é uma francesa. Ela há mais de 30 anos estuda a Hildegarda e ela fez uma tese em 94 sobre... 94 faz bastante tempo já, né? Mas ela continua ainda estudando a Hildegarda, ela tem inúmeros artigos, além da tese publicada, e ela descreveu em detalhes as influências da Hildegarda, as influências as fontes que ela usou, e que, obviamente, ela não cita, mas quando a gente compara, por exemplo, em certas passagens, no livro de plantas em especial, que é onde eu estou, a Hildegarda usa muito um tratado para cura de doenças, um tratado para cura de doenças que foi escrito na escola de Salerno. E é evidente assim a paráfrase que ela faz de várias plantas, que a Moulinier mostra isso, né, na tese dela, a semelhança que tem entre esse tratado da escola de Salerno, que é bem perto, bem próximo, assim, do século da Hildegarda, né? Uma pessoa famosa dessa época aí da escola de Salerno é a Trótula, que escreveu e teve uma vida, assim, digamos, de difusão da sua obra um pouco maior do que a Hildegarda, inclusive foi mais conhecida do que ela ao longo dos séculos, porque conseguiu ser mais conhecida por ter escrito, talvez, sobre o parto, sobre as mulheres, no ano 1000 e poucos, isso aí. Ela escreveu sobre a Trótula, e ela era da escola de Salerno, né? Sobre higiene das mulheres, sobre parto, sobre como se cuidar após o parto. E esse mesmo primeiro editor da obra física, ao qual eu já me referi antes, que é o Schott, que fez a primeira edição em 1530, ele também publicou, na mesma época, o livro da Trótula, que era sobre esses assuntos aí femininos. Então, falando um pouco mais da importância do livro Física, né?
na Idade Média. Eu tinha dito, me referi antes, que a continuidade da obra da Hildegarda, assim, a gente não vê um fio condutor durante todos os séculos, desde o primeiro livro editado até a edição do Mini, né, no século XIX. A gente não vê essa continuidade, por isso não dá para dizer assim, falar de uma história da ciência dela, que tenha, né, tenha seguido esse trajeto ininterrupto. Na verdade, não aconteceu isso, mas ela teve essa importância no Renascimento, porque nós temos testemunhos do século XV de cópias do livro de plantas usados em meios universitários em Heidelberg. Então, na verdade, a gente tem traduções do livro de plantas dela no Alto Médio Alemão, e então isso mostra que ele era usado. E outra coisa que eu não falei, que é importante dizer, é que quando a Hildegarda ainda era viva, ela faleceu, né, ela morreu em 1178 ou 1179, depois eu corrijo se eu estiver errada, com 81 anos. Por aí. No século XII, bem no 1179. Ela participou, ela viu, ela, como se diz, participou mesmo da elaboração, chegou a ver como estava sendo compilada a obra dela, num conjunto que se conhece hoje em dia como Risen Codex. Esse códex, que foi compilado lá em Ruppertsberg, né, imediatamente após a obra dela, ele foi estava pronto já, mas enquanto eles estavam compilando, ela participou, e a gente tem testemunhos disso por escrito. Então, o que eu queria dizer é que nesse códex, que é bastante antigo, né, do século XIII, não está presente a obra científica. Ela não está lá. Tem todo o resto, as obras que são de teologia, e vidas de santos, e cartas, algumas, mas esses dois livros que a gente conhece hoje em dia como Física e Causa et Curae, não estão lá. E então isso já é um problema para a filologia, depois estudando a fundo a transmissão desses manuscritos, né, de Física e Causa et Curae, se viu, tem uma série de complicações, não é, que não dá para eu tratar aqui, mas até mesmo muita gente dizia que Causa et Curae não era um livro dela, que era de outra pessoa e tal. Poderia ser, mas hoje em dia essa questão da autenticidade das obras dela está definida. Essas obras são dela, mas é bem possível que Causa et Curae, que é, digamos, uma continuação da obra Física, né, com aplicações daquelas plantas, principalmente plantas que ela usa para cura de doenças, muitas coisas ali estão a mais. Talvez seja tenham compilação de outras pessoas. Peraí. Continuando, então, eu tive que tirar um barulhinho aqui que tinha, e eu
Então, continuando o que eu estava falando sobre física, essa obra, então, como eu disse que não se denominava desse jeito, não é? Ela sobreviveu até hoje em 5 manuscritos. 5 manuscritos. E a edição mais conhecida, que também eu já me referi, que é do Ming, parte de um manuscrito que não se encontrou até hoje, viu? Esse manuscrito foi perdido, possivelmente, porque ele não é igual a nenhuma, a obra que está lá, né, desculpa, eu misturei duas coisas que eu queria dizer. A obra do Ming foi a edição estabelecida na Patrologia Latina do Ming, partiu de uma edição do D'Arenberg e do Royce, não é? E que é baseada no manuscrito de Paris. Só que o manuscrito de Paris, que é do século XV, 1400 e pouco, é menor. Os livros têm menos conteúdo, não é, do que e era isso que daí eu falei errado ali no começo, tem menos conteúdo do que a edição Princeps do Schott, de 1533. Esse manuscrito que serviu de base para a edição do Schott é que se perdeu. O que a gente tem hoje são 5 manuscritos, mas nenhum deles é esse primeiro manuscrito, o primeiro, sei lá que número que é, mas é o manuscrito que ele usou para escrever, para editar, para estabelecer o texto latino que ele editou, porque ele também era um editor, ele tinha uma gráfica, esse Schott. Não só foi o editor, mas ele foi quem publicou também. Então, retomando, a questão da filologia se torna muito importante porque quando se comparou, depois de muitas pesquisas sobre de comparação de códices, né, de manuscritos, se viu que o texto que está presente lá, o texto latino da Patrologia Latina, não é completo, né? E comparando 5 manuscritos que tem hoje em dia, o melhor deles é o mais antigo. Não é que seja sempre assim, é que pelo trabalho filológico de comparação que leva em conta uma série de etapas, e todas muito rígidas, né, de autenticidade, de datação, de estilo, se viu que o manuscrito mais antigo que a gente tem, que é o de Florença, de 1323, é o melhor deles. Então, assim, particularmente, eu estava traduzindo até há pouco tempo, até fevereiro desse ano, a obra física. Na verdade, ainda estou na metade da tradução do livro de plantas pela Patrologia Latina. Só que depois, tendo descoberto essa revelação, né, tendo sido revelado para mim que essa edição não é boa, porque tem uma série de problemas que também eu não vou poder mostrar aqui, porque, sinceramente, eu tive dificuldade para ficar mudando aqui a tela e mostrar partes da tradução, mas eu estou refazendo, estou colocando o texto latino, estabelecendo o texto latino a partir da tradução de Miller e Schultz, de 2008, de 2 alemães que fizeram uma edição crítica de física e compararam lado a lado a edição da Patrologia Latina com a edição
da patrologia latina, aliás, compararam a patrologia latina com a edição do manuscrito de Florença, que é de 1323, e viram que é um texto muito mais lógico, mais completo, mais autêntico, e não apresenta frases incompletas, parágrafos que às vezes não tem coesão no texto lá da patrologia latina, né? Então, eu estou readequando a minha tradução a essa edição alemã, que na verdade não é a única. Depois de 2008 teve uma outra edição de um outro alemão, em 2011, a partir desse mesmo manuscrito de Florença. Bom, aí, como eu estava dizendo, tem muita coisa para falar, mas eu tenho assim em mente que eu devo ter tocado no assunto, que ela não cita as fontes dela, mas em diversas partes do livro Física, a gente vê fontes diferentes. Por exemplo, eu me referi ao livro de plantas, dizendo que ela usou muito lá de um tratado da escola de Salerno. Mas quando a gente olha os outros livros, eu ainda não estou na tradução dos outros, eu só li sobre isso e vi o trabalho de outros especialistas citando as fontes dessas outras partes do livro Física. Por exemplo, na parte dos animais, ela tem alguns trechos que são exatamente iguais, uma paráfrase da Bíblia, do Gênesis, do livro de Jó, do livro de Tobias, as descrições que a gente encontra no Antigo Testamento estão ali. Também tem uma descrição, um uso no livro de animais de um pássaro, que é do mesmo jeito, com as mesmas palavras, o mesmo uso que está presente na história natural do Plínio Velho. Então, assim, não tem como negar certas influências que são, assim, extremamente parecidas. Muda uma palavra ou outra e o texto dela se compara e é tal e qual, se não é exatamente igual a uma paráfrase dessas referências que eu dei agora, ou da Bíblia, né, ou do Plínio Velho, ou das etimologias do Isidoro de Sevilha, que também tem vários trechos que a gente pode comparar e ver que ela tirou dali as ideias. E, surpreendentemente também, nos prefácios dos livros, de alguns livros, ela tem trechos que são praticamente iguais ao Ovídio, as metamorfoses do Ovídio. Então, isso aí eu vou mostrar quando escrever esse artigo que vai ser aprofundado aqui, esses assuntos que eu estou falando para vocês. Então, isso aí são questões muito importantes, porque a gente tenta mesmo saber de onde ela tirou toda essas ideias e esse conhecimento que ela tinha e que chegou até nós. Agora, eu queria falar uma coisa que também é importante, né, que é por que a Santa Hildegarda hoje em dia é uma pessoa valorizada no século XX. Ela não foi assim antes. Não, como eu disse, ela não teve uma continuidade na
propagação, na difusão da obra dela. Toda essa fama dela, hoje em dia, a gente tem a partir dos anos 80, 90, do século XX agora, né? Em que ela foi redescoberta principalmente por receitas, né? Começou na Alemanha e daí em seguida na Suíça, depois na França e Estados Unidos, de certa parte, Inglaterra, Estados Unidos principalmente. Mas foi agora e digamos que tem 30, 40 anos só essa fama dela. E por quê? Porque, claro, viram que era uma alternativa, nós do século XX, a medicina, que é muito simples, aliás, essa medicina simples, que se chamava na Idade Média, é justamente o nome da medicina que se baseava em plantas. Era assim que eles chamavam a medicina. E, bom, outro aspecto, né, da Santa Hildegarda que nos faz com que a gente admire o que ela nos legou, não é? É que ela considera o ser humano como um todo, né? Para um ser humano ter saúde, ele precisa prestar atenção em várias áreas ou vários aspectos da vida dele, né? E essa harmonia que ela sugere que os seres humanos tenham, não é? E que consigam incorporar na vida, se deve a alguns fatores, assim, algumas práticas de vida que a pessoa precisa ter. Então, ela precisa ter uma prática religiosa, precisa, né, então, nutrir a alma e o espírito, rezar, precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa fazer exercícios físicos, tudo isso ela fala, não é? E o que ela diz, né? Ela tem uma palavra-chave, todo mundo conhece essa palavra, que é a palavra viriditas, ou o iriditas, que é uma palavra do latim clássico que quer dizer verdura, quer dizer força vital. E essa palavra, então, para ela, é a energia vital. É uma energia vital que é capaz de restaurar a saúde e de manter a saúde, certo? Também ela não é assim a única a dizer isso, porque essa manutenção e a restauração da energia vital também foi uma contribuição, né, na Idade Média da medicina, uma ideia da medicina, e que tem a ver com a teoria dos humores, né, sistematizada pelo Galeno e tal, e difundida pelo Oribásio no quarto século depois de Cristo. Mas com essa visão de saúde integrada, né, e de elevação da energia vital, através de várias fórmulas, digamos assim, né, uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, preces, né, os recursos da natureza, tudo isso aí, o uso de pedras também, porque ela tem um livro importante sobre pedras e ervas, o homem conseguiria se reconectar a Deus e estabelecer esse elo que tinha sido rompido, né, para fazer com que aqui na Terra e a nossa vida fosse um microcosmos, né, igual ao macrocosmos representado pelo universo, né, e em harmonia. Então,
isso é uma contribuição importante, é uma ideia que a gente tem hoje em dia representada pela Ayurveda indiana, pelas terapias holísticas, que veem o ser humano composto, né, de corpo, alma, espírito, e que tudo tem que ser levado em consideração, que a gente precisa ter um equilíbrio em todos esses aspectos da nossa vida. Bom, eu poderia mostrar para vocês... então, outra coisa muito importante nesse aspecto aí da manutenção da saúde e do equilíbrio que ela prega, para a gente ser feliz e para se reconectar com o divino, né? Ela propõe essas obras que a gente está chamando de científicas como uma maneira de estabelecer essa chave, de dar essa possibilidade do ser humano se reconectar com o divino. E para ela, além dessas coisas que eu citei, como o uso de pedras, de rezas e tudo mais, a música era extremamente importante, era um dos pilares, na verdade, do bem-estar, da felicidade e da saúde do ser humano. Tanto é que ela compôs muitos hinos, cânticos, que são semelhantes aos cantos gregorianos, e ela usava isso no convento dela, ela e as monjas, para estar em equilíbrio, né? Para promover saúde e bem-estar e felicidade. E a gente tem um depoimento de uma coisa desagradável que aconteceu através de uma carta dela. Ela escreveu uma carta para um arcebispo de Mainz, na Alemanha, porque ela tinha desobedecido uma ordem, ela não poderia enterrar ninguém ali no espaço físico do convento. E teve uma pessoa que tinha tido problemas com a igreja lá da época, que foi recorrer a ela e acabou morrendo lá, e ela enterrou a pessoa perto do convento, nas terras ali do convento, e aí eles ficaram sabendo e proibiram, tanto ela, aliás, proibiram completamente que fossem entoados hinos que ela cantasse ali dentro, e para ela isso era um absurdo, porque era quase que a mola mestra da vida dela, junto com outras coisas que ela fazia, mas os cânticos eram extremamente importantes, e ela escreve isso numa carta, dizendo, não é possível que eu viva uma vida desse jeito, sem poder cantar, porque isso está dentro digamos, da filosofia deles ali, do convento, e do jeito como ela via que deveria ser a vida deles e a condução de tudo, né? Era um dos 3 pilares, a gente sempre diz, as preces, o convívio com a natureza, o emprego dessas ervas e alimentação, essa parte mais física, e a entoação de hinos, os cânticos, tudo mais, a música, né? Eram praticamente os 3 pilares ali que ela usava. Então, depois ela conseguiu retomar isso aí, mas esse aspecto aí falando agora de saúde, né, de saúde integral, ela inovou na época, ela foi
uma mulher influente. Naquela época ali, no século XII, muitas mulheres foram influentes, mulheres da alta sociedade, conseguiram um papel de destaque. Ela, claro, foi uma delas. E tem uma coisa que é importante chamar a atenção, que ela valorizava o corpo, né? Ela não era uma pessoa da igreja que negasse a importância do corpo físico, porque para ela o corpo era a morada da alma. Então precisava cuidar do corpo e ela não negava nada, nem o prazer, nem nada. Até ela tem uma descrição dessas coisas todas no livro Causa et Cura, que ela fala do prazer do homem, do prazer da mulher. Ela valoriza o corpo e diz que precisa cuidar do corpo, porque o corpo tem que estar são para ser o receptáculo, o templo do espírito, da alma. Então, outras coisas a gente pode chamar atenção hoje em dia, né, de como a gente vê a medicina da Hildegarda de Bingen, porque como a gente vê hoje em dia com os olhos da ciência moderna aquilo que ela tinha visto lá no século XII de um outro jeito, né? Ela não tinha os mesmos elementos né, não conhecia tudo que a gente conhece de ciência, mas onde eu quero chegar é o seguinte: quanto mais a gente estuda ou vê pessoas que estão empregando, como por exemplo 2 médicos alemães que empregam e tem consultório, na verdade um deles já morreu, é o Herzka, e agora tem o Strello, Dr. Strello, que ainda tem um consultório e faz tratamentos inteiramente à base de produtos da Hildegarda. O que ele diz? Bom, o Dr. Herzka era médico, o Strello é também doutor, mas ele era bioquímico, e aí continuou estudando, ele ele é naturopata lá na Alemanha. Mas como ele é bioquímico, ele explica. Então, tem coisas que a gente consegue explicar, que ela dizia, por exemplo, e que eu li na obra do livro de plantas, né? Por exemplo, quando ela indica uma planta ótima, que ela diz que ela é ótima mesmo, e que ela faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. Muitas vezes ela diz assim: ela faz bem para o corpo e torna a mente alegre. Ela usa esse termo, assim, muitas vezes, repetidamente, em várias plantas, né? Que aquela planta é tão boa que ela restabelece a saúde da pessoa por completo, tanto física quanto mental e emocional. E aí esse médico explica o que a gente estudando a composição bioquímica daquilo que ela indica ali, dizendo que faz bem para as emoções, por exemplo, é porque a tal planta atua no hipotálamo, que faz segregar uma série de hormônios e neurotransmissores que dão prazer, que dão alegria, que impedem que a gente tenha depressão. Então, é incrível como se comprova cada vez mais os benefícios de plantas e pedras e outras coisas, principalmente estou falando de plantas e pedras. Pedras também tem vários livros escritos por pessoas bem que não são assim, quero dizer que tem um embasamento científico grande. Na Alemanha também tive contato com esses livros, geólogos,
pessoas que descrevem a composição química das pedras e dizem por que aquilo ali dá tem uma energia tal que atua de certo sentido, né? Isso que eu quero dizer. Mas, então, voltando ali ao que a gente sabe pela medicina atual, daquilo que a Hildegarda falou, algumas coisas também são exagero, porque tem gente que diz assim, ela previu lá no século XII a AIDS, previu o câncer, porque, sabe, tiram partes da obra dela para dizer, olha, ela realmente era uma profetisa, porque ela viu isso aqui é bom para câncer, e ela já viu antes que era bom para câncer. Na verdade, não, isso é uma visão nossa, atual, e não dá para atribuir isso aí, exagerar e dizer que ela previu isso aí. Mas não só nesse campo da medicina atual, como também em outras coisas históricas, também se tentou dizer que a Hildegarda previu coisas, previu uma guerra lá de 1866, que era da Prússia com a Austro-Prussiana. E, né, o que se sabe, na verdade, é que ela é idolatrada na Alemanha como uma ela é uma nacionalista, digamos assim, né, na Alemanha. E, inclusive, tem muita gente com esse nome, Hildegarda, lá, hoje em dia. Então, teria outras coisas para falar, aliás, o assunto não se esgota, eu só queria dizer que eu ainda estou numa pesquisa em andamento. A minha tradução, na verdade, é uma tradução comentada, então eu vou fazer uma introdução sobre todos esses aspectos aí que eu falei para vocês, assim, por alto, sobre as influências dela, sobre os manuscritos, sobre as divergências dos manuscritos, do porquê de eu ter escolhido o manuscrito florentino. Depois, notas, que daí não sei se as notas vão ser de rodapé ou notas no fim do livro sobre a atualização científica da obra dela e também sobre aspectos históricos das plantas que ela usou, sobre como eles enxergavam aquilo ali naquela época. Então é bastante complexo. Eu ainda estou trabalhando, tenho uma série de notas já feitas e vou continuar fazendo, e ao mesmo tempo que eu estou corrigindo o texto latino do Min, ali estabelecido pelo Min, por essa edição do manuscrito florentino. Eu não sei se eu abro já para algumas perguntas ou se eu falo algumas outras coisas além disso. Hoje em dia tem muito comércio em torno da Hildegarda de Bingen. Na Alemanha, na França, se vendem livros e agendas e chás, tudo com o nome dela. Aqui no Brasil tem uma cerveja com o nome Santa Hildegarda, não, a Abadesa Hildegarda, porque também se atribui a ela o descobrimento do lúpulo. Então, porque ela gostava de cerveja, ela coloca a cerveja como uma bebida que faz bem, o lúpulo, na verdade, e os vinhos, né? Tem vários vinhos que são elixires, né? Da Santa Hildegarda, misturado com ervas. Eles vendem lá e ela dá essas receitas no livro de plantas, é onde tem. O livro de plantas é realmente de todos os livros dela, o mais importante nesse aspecto aí da medicina.
A senhora pergunta aí, professora, Acho que se já sim, pode abrir para perguntas. Sim, já temos algumas perguntas aqui, e para um bom papo, nada melhor do que um bom vinho, um bom sim. elixir. Gostei de saber disso aí, fiquei bem curioso. Agradeço pela sua fala, bastante perceptível a quantidade de assunto, a profundidade com que a senhora tem demonstrado no esforço de condensar tantas informações, a gente Ai, percebe pela sua fala. Você está a fazendo minha um esforço fala foi, eu enorme até para peço poder... desculpa se eu não fui muito clara, mas veio da minha cabeça a fala, porque eu tentei escrever um roteiro, mas eu acabei não usando, não usei nada. E agora eu vejo que tem aqui uma pessoa perguntando, não sei se é só essa pergunta, que quais são os critérios utilizados para a elaboração de uma edição crítica. Sim, tem essa pergunta, mas antes de chegar nessa pergunta, eu pergunto aqui sobre o vinho, assim, você já tomou esse vinho aí, só para Não, poder eu não tomei, tranquilizar. mas as receitas estão no livro de plantas, como eu disse, tem Mas no Brasil para vender? já Não. tem o vinho, assim, se alguém que nos acompanha, tem aí bastante gente nos acompanhando, e pode entregar na TV PUC, e depois o Roberto, lá, o que nos ajuda, o técnico, vai se encarregar de entregar para a gente fazer a experiência. Evidentemente, mas só para dizer a quem nos acompanha, a professora, ela tem inclusive artes, né, slides para nos mostrar, e não possibilitou aqui, para dizer a quantidade Ah, é de verdade, informações tem importantes. eu E ainda, separei aqui o modelo de uma horta beneditina, porque a medicina surgiu realmente nos pátios dos conventos, ali nas hortas dos conventos, né? Surgiu, quer dizer, aqui chegou até nós, né? Foi da Idade Média para cá, e através dos mosteiros. Então, o que a gente vê é que tem um modelo ali de horta medicinal que foi copiado o tempo todo através dos séculos. É essa horta aí desse monge alemão que eu citei, que é do nono século, de 800 e poucos, 849, se não me engano. aqui nos acompanha, tem mais Eu outras tá, eu, perguntas ali que você eu não viu tava ainda, que você vendo só estava um ocupada com ali a que fala edição. dos passos da edição crítica, né? O que a gente tem que. Se Pode você falar. puder ler para mim qual é realmente a pergunta, eu vou tentar. Tá. Eu vou colocar pela ordem com que aparece aqui, tem outra lá que fala assim: como se faz uma edição crítica? O que é filologia? Como se faz essa análise de um texto? E aí o Francisco Inácio emenda com a mesma pergunta, dizendo assim: quais são os maiores desafios ao traduzir as obras de Santa Edelgarda? Até que ponto é necessário um conhecimento prévio, teológico, filosófico? Há traduções que caem em equívocos conceituais. Então, dentro dessas duas perguntas, né, quais são, como se faz essa edição crítica, e quais são os maiores desafios, que pode falar da sua experiência, de como tem sido esse trabalho de tradução, das questões dos pré-requisitos para poder identificar, como ele diz aqui, equívocos conceituais. Bom, aí esse negócio de equívocos conceituais, isso tem a ver com o estudo da própria pessoa que está traduzindo, né? Por exemplo, a gente tem que levar em consideração, quando a gente traduz uma obra, o tempo, né, a época em que ela foi escrita, e tentar ver o que a pessoa quis dizer naquele tempo, o que aquilo significava naquele tempo. Então, a gente não pode ser anacrônico e querer interpretar uma coisa fora do seu contexto histórico, né? Então, isso é uma das partes, né, da crítica
histórico-literária, que reconhece que existem alguns passos que a gente deve seguir, não é? E dentro... Quais seriam, então, esses passos? Então, eu estava respondendo, na verdade, só a pergunta dele ali, que é essa específica, né? De não se cometer erros de interpretação, não é isso? É isso que eu retive na cabeça. Não, exatamente. Eu entendi, traduzindo com as minhas palavras, é claro que se a pessoa é um teólogo e um filólogo, naquele que vai juntar as duas coisas, ele vai ter o dado técnico da tradução e vai ter também o dado de conhecimento teológico, certamente isso facilitará. Mas então, se ele é um teólogo, um filólogo, um filósofo, aí pronto, está tudo completo e apto para fazer realmente. Mas eu pergunto para a senhora, a pergunta dele é assim, se eu penso que dizer quais são os maiores desafios que a senhora tem encontrado, a senhora já expôs ali na sua abordagem, quando estava no meio da sua tradução da obra física, a senhora percebeu que o manuscrito de Florença seria o mais fiel, o mais original, enfim. É porque eu continuei estudando, né? Então, eu a partir das leituras que eu fiz de especialistas da Hildegarda, é que eu vi isso. A Laurence Moulinier foi a pessoa que me fez enxergar isso aí. Porque ela fez uma tese sobre a obra científica da Hildegarda. E ela estudou detalhadamente os 5 manuscritos. E daí eu pude ver isso. Puxa, até certas coisas que eu não entendia, porque quando eu comecei a traduzir lá a partir do Mini, eu não sabia o que eram as coisas entre parênteses, por exemplo. Tinham várias coisas entre parênteses escrito EDD, que a gente sabe que na filologia é editor, mas pá, quem é esse editor aí que ele colocou ali? É uma coisa a mais que se deve a algum editor. Mas eu não sabia qual era o editor. Então, ele tem trechos lá no Mini que estão entre parênteses e que no final da citação entre parênteses está escrito EDD, ou então está escrito ADD, EDD, que é adicionado pelo editor. Aí depois fui ver, né, estudando, que aquelas adições eram eram da edição Princeps, que não eram coisas que estavam lá na primeira edição, que eu falei que é de 1533 e cujo manuscrito a gente não sabe qual é, mas que é mais completa ainda do que, desculpa dizer que é mais completa no sentido do livro de física, mas essa edição aí a primeira edição, a Editor Princeps, não tem o livro de pedras da Hildegarda. Não sei como não está lá. Mas, de qualquer forma, na parte das plantas, tem mais informações do que no manuscrito de Paris, que é do século XV, e foi usado para estabelecer o texto do Mini, da Patrologia Latina. Então, foi uma descoberta que eu fiz estudando e vendo quem já estudou. E aí eu vou aproveitar para dizer que esse trabalho de crítica textual, porque na crítica textual, no trabalho de reconstituição de um texto filológico, e o mais incrível é que eu tirei o volume e continua batendo, tocando aqui. Desliguei o meu. Desliguei o celular. Ai, meu Deus. Não, o que eu ia dizer? Que essa parte da crítica textual, né? A crítica textual, se chama assim, trabalho filológico. Então, a gente faz um trabalho filológico sobre um texto normalmente um texto que precisa ser reconstituído. Então, e o trabalho reconstituído, entendido e, de preferência, aproximado
o máximo possível daquilo que o autor quis dizer, né? Isso é que o trabalho filológico pretende fazer. Reconstituir parcialmente ou totalmente um texto e determinar, esclarecer aspectos relevantes daquele texto. Daí, com isso, a gente tem uma edição crítica, né? Então, esse trabalho filológico é dividido em duas partes. Uma parte que é de crítica textual, que envolve alguns passos. Então, o primeiro passo se chama requêncio, ou recensão em português. E daí a gente junta, digamos assim, a gente enumera os manuscritos ou edições e depois a gente compara, que daí é a segunda parte, né, que é a colatio codicum. Então, a partir dessas, quer dizer, são os dois primeiros passos, né, a recensão ou enumeração ali daquilo que a gente tem de material daquele texto, então podem ser manuscritos, depois a gente compara os códigos, depois a gente faz uma genealogia dos manuscritos, né, por data e o qual deriva de qual, e depois a gente chega na última sessão, que é a emendatio, ou correção, e a gente vai corrigindo, porque vê coisas, aí entra vários critérios dentro da correção, porque e também para o estabelecimento do texto a partir desses passos aí, né? O que a gente vai escolher para ser o arquétipo, né? Aquilo que é o texto, digamos, mais próximo lá do que seria o autógrafo, né, do autor, que normalmente não tem quando se faz. Tudo isso aí é porque não tem um autógrafo, né? Não tem o texto escrito pelo próprio autor. Então, essa é uma parte, assim, digamos, mais física do próprio texto, que a gente vai comparar as edições, vai ver o que realmente o que faz sentido, o que não faz. Nesse fazer sentido ou não fazer sentido, entram vários outros passos, que daí o que a gente pode ver que é autêntico. Então, tem os passos da autenticidade do texto, a autoria, a datação, as fontes, as circunstâncias, né, a linguagem do texto, uma avaliação crítica, e a exegese, que é a última coisa, a unidade, a integridade, a sorte, como é que ele foi, como é que ele passou para a posteridade. Mas tem coisas que a gente vê, né, tem muitos detalhes para serem analisados dentro da crítica histórica literária, né? Por exemplo, uma circunstância lá, uma fonte, na própria Edgarda, eu vi ali, tem uma longa discussão sobre o nome de uma planta que se discute, porque às vezes foi erro de um copista que escreveu, na verdade era erva de... peraí. Ai, não me lembro agora o nome, mas é porque já tem muita coisa na minha cabeça, mas o nome é hilário. Hilário. Erva de hilário. Uhum. Hilário seria. Mas, na verdade, foram ver, isso é só simplesmente um exemplo, foram ver por que está escrito hilário aqui. Aí começaram a conjecturar, isso também é uma das partes da edição crítica, fazer conjecturas e dizer, não, pera, isso aqui eu acho que não é hilário, é essa mesma receita, tinha a ver com uma receita lá. Essa mesma receita aqui tem no livro do São Jerônimo sobre o Hilarion, dizendo que o monge Hilarion, que ele fez ele escreveu a vida do Hilarion, e se diz que o Hilarion tinha dado aquela mesma receita, então o nome da erva era erva de Hilarion e não de Hilário, sabe? Então, são coisas assim, então a gente tem que pesquisar, ver aonde que está ali
a fonte, o motivo do erro ou a explicação que tem que se dar, que tem um entendimento por trás que é preciso ter. Né? Interessante ouvir a pergunta respondendo a esse critério, né? Quais os critérios? Quando a gente pega o livro em mãos, uma riqueza que é a Hildegard agora com esse seminário que traz para nós a oportunidade de conhecer uma pessoa que é central na mística da Idade Média, como Santa Hildegard. Quando fui convidado para fazer a mediação dessa conversa, eu fui ver os vídeos, e ela, nos vídeos, nos documentários, ela parece muito simpática, muito querida, e era a minha pergunta, antes de ir lá para o chat também, essas produções que nós temos acesso hoje, elas são fiéis, realmente elas retratam aquilo que a senhora está pesquisando demonstra? E será que eles esses documentários, esses vídeos são feitos com base na tradução de Florença? A senhora tem já essa... Eu acho que não tem nenhuma tradução, eu não conheço nenhuma a partir do manuscrito de Florença, porque são edições críticas novas. E no Brasil não tem ainda... No Brasil não tem nenhuma, só tem edição, só tem tradução do Chivias, e não é pelo latim, é através do inglês, né, que foi traduzido. Estava ali no chat da Luciana Creide. Se a senhora está traduzindo direto do latim? Sim, eu sou professora de latim, eu estou traduzindo do latim, e se eu achar conveniente, eu vou fazer uma edição crítica, como eu fiz já uma na minha vida. Só que e é um trabalho de monge, né? Aquela coisinha ali que a gente faz solitário, estudando, anotando, né? Eu fiz sobre a Peregrinatio Egéria, a edição crítica, mas nessa obra aí que eu fiz a edição... Oi? Tem mais 3 perguntas ali, então você está fazendo direto do latim. As outras é se a senhora pretende publicar o livro das plantas. A outra pergunta é como do William, Maria Zanusso, que perguntou se pretende publicar o livro das plantas. E o William Custódio Quintino, ele pergunta: como a senhora está traduzindo a física, você sabe se tem alguma relação da física dos gregos antigos e filósofos? Tem a ver, porque física é um adjetivo, né? Também do grego, que quer dizer ciência natural. Então, ciências naturais. Certo. Esse título tinha a ver com a ideia, na Idade Média mesmo, que física englobava ciências naturais como um todo, inclusive a medicina. Tanto é que a gente tem uma denominação parecida no inglês que se chama physician, de médico, que não é, né, físico. Aliás, tem um problema grave de tradução de um filme que fala sobre a medicina da Idade Média, que foi traduzido como o físico. Aposto como muita gente que está assistindo aqui já viu esse filme. É um filme muito bonito que fala lá sobre o Avicena, a contribuição do Avicena e tal, e como é que eles começaram a fazer cirurgia de cataratas na Idade Média, mas eles traduziram no português physician por físico, e não como médico. E aí eu vi aqui uma pergunta que é sobre a questão das pedras. Tem muitas coisas. Eu não estou na tradução do livro de pedras, eu traduzi uns pedaços, eu traduzi a Esmeralda e por conta própria, assim, avulso, mas depois eu vou traduzir, eu vou pular do livro de plantas para o livro de pedras, que são os mais importantes de física, e pretendo publicá-los em separado. Depois, né, se eu continuar viva, eu vou continuar fazendo a tradução dos outros, e aí a gente junta tudo e publica em português uma edição bilíngue, latim-português
da obra física. E o que eu queria dizer é que eu tenho muitas coisas sobre curiosidades sobre as pedras, né? Ela usava pedras embaixo da língua, ela recomendava que, para certas coisas, por exemplo, ágata. Ela diz ali, a ágata é boa para uma pessoa que está em crise, meio louca, pega a água, um copo d'água, põe a ágata dentro e tem que deixar um tempo de molho ali a pedra e depois ir tomando aquela aguinha, inclusive usar a própria água para confecção de alimentos. Então, ela dá muitas receitas com pedras para botar embaixo da língua, sabe? Eu estava ouvindo a professora e depois do convite para poder fazer a mediação dessa mesa, eu me encontro, assim, vejo como um luxo, uma oportunidade muito grande para o nosso tempo. Eu sou professor de uma disciplina aqui na PUC de São Paulo, chamada Teologia da Criação, e dentro da nossa realidade de crise sanitária que vivemos, dos escritos do Papa Francisco, chamando a humanidade para esse cuidado da casa comum, e entra essa figura da Santa Hildegarda como alguém que chega para somar, alguém que chega para poder nos ajudar nesse processo de cuidado. Tudo que o senhor apresentou ali, inclusive, gostaria que, dentro dos seus desafios, que eu imagino que são muitos, que pudesse evidenciar essa fala do cuidado com o corpo físico, a valorização do prazer, o ser humano integral, não um ser humano fraturado, como a gente tem muitas vezes uma mentalidade ultraconservadora que não entende esse ser humano como um ser humano completo. A felicidade e a realização humana, ela se dá na sua totalidade, no ser humano integral. E olhando isso, essa pessoa extremamente autorizada no assunto do cuidado, e como a Hildegarda, a senhora trouxe essa fala, penso que seria de grande relevância para a atualidade, quando a senhora toca nesse ponto, né, como Hildegarda cuidava do corpo e valorizava essa dimensão do prazer para chegar à realização humana. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos no nosso tempo, esse grande desafio de uma formação humana integral, onde não há um massacre de uma dimensão do humano, que muitas vezes aquilo que não usa é atrofiado. E a professora ressaltou isso, do cuidado da Hildegarda para com o corpo de uma forma muito, muito bonita e que pode trazer uma relevância muito grande para a atualidade. Ainda olhando no geral, e para dizer assim, que a gente não tem a pretensão de, a gente já está encaminhando para a conclusão do nosso encontro, a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, muito pelo contrário, mas de mostrar para tantas pessoas que nos acompanham que existe aí alguém para ser estudado, revisitado. Acaba de sair, por exemplo, pela PUC de São Paulo, uma tese, uma dissertação riquíssima da professora Maria Terezinha Estevão, um estudo sobre a física de Hildegarda de Bingen e as virtudes curativas de algumas plantas. Só para dizer, a gente tem aqui a oportunidade de mostrar, quem tem curiosidade, coloca lá a dissertação de mestrado, o livro da física da Hildegarda de Bingen, por Maria Terezinha Estevão, e vai ter aí uma leitura recente que conduz para um contato maior com a obra de Hildegarda. Tem também o texto da proclamação de Hildegarda como doutora da Igreja, assinado pelo Bento XVI, uma leitura maravilhosa, que nos insere nesse mundo da pessoa da Hildegarda. E a senhora dizia ali no nome, na época que ela faleceu, amanhã é o dia dela, né, de 17 de setembro, né, de 1779, quando ela faleceu, é no dia que a pessoa vai para a eternidade, que celebra o dia. Então, não é por... 1779. 79, né? Eu não sei se eu falei, eu já esqueci se eu não disse lá no começo que ela era uma das doutoras da igreja, que ela foi
ela ganhou esse posto, se ela foi elevada a uma das doutoras da igreja pelo Papa Bento XVI, e também foi canonizada por ele, né? Ele que é alemão, acho que se sentiu assim na obrigação, entre aspas, de levar a cabo a canonização dela, que já tinha sido tentada muitas vezes na história. Né? Em 1244 ela foi tentado, né, que ela fosse canonizada, mas não deu. Eu sei que teve várias tentativas, nenhuma delas foi frutífera, e ele conseguiu, então, canonizá-la, e também, né, concedeu a ela esse título de doutora da igreja, que é a quarta mulher doutora da igreja, né, depois de Catarina de Siena, Teresa de Lisieux e Teresa d'Ávila. Certo. Professora, nós agradecemos muito o esforço de nos dar essa aula magnífica sobre Santa Edelgarda de Bingen. Talvez, para poder concluir, gostaríamos de pedir que desse uma palavra final para a gente. Façam as considerações finais. Eu juro por Deus que vou atrás das questões aí do elixir, do vinho, né? Eu acho que é coisa interessante. E de tantas outras coisas aqui, eu dar continuidade à minha pesquisa, tenho outras pesquisas, mas não dá para não visitar, de ler, por exemplo, o texto do Bento XVI, ler a dissertação da Maria Teresa. Então, o trabalho do Padre Rodrigo ontem, esse livro do Chivas, eu fiquei roxo de inveja dele já ter o livrão na mão, está traduzido pela Paulus, né? Quem quiser adquirir. Tem também agora uma coleção de livros dela, que no Clube Católico tem seminaristas que já me mandaram, assim, para fazer. Em português? São publicações recentes aí que tem no Brasil, 3 volumes. Ah, é? De que obra? Eu vou localizar aqui mas são obras com cartas dela, com a biografia dela. Quer ver? Eu vou ler, já li. Depois eu lhe coloco a, a obra, eu lhe mando depois no privado, mas está aqui, achando. Olha, visões, cartas seletas, e é uma outra obra que mostra a mística e doutora da igreja, é uma biografia dela. Ah, tá. O que eu queria dizer, assim, como palavra final, digamos, né, é que o meu trabalho está em andamento, né, não quis aqui concluir nada de definitivo, eu só quis mostrar, assim, pontos importantes. Eu sinceramente sou uma admiradora da Santa Hildegarda, porque eu acho que o legado que ela nos deixou é enorme, e eu acredito sinceramente nas coisas que ela disse, porque a minha filosofia de vida é muito parecida com essa, de considerar que a gente tem que ter uma estrutura e uma saúde integral, né? A gente não pode pensar numa saúde do corpo só, mas é tudo junto, é mente, espírito e corpo. E também admiro ela demais não só pela parte científica, mas também pela atuação dela como mulher, porque no século XII ela foi muito importante, mostrando o poder feminino, sabe? Ela conseguiu ser aceita num meio masculino, né? E valorizada. Inclusive pregou, né? Era uma época que eu acho que também a religião católica não estava fechada do jeito que
tá para o aspecto feminino. Ela não foi impedida de fazer pregações, ela sendo mulher. E tem uma obra dela que eu acho magnífica, que é o Livro dos Méritos da Vida, é a segunda obra dessa trilogia a qual eu me referi, que vem depois de Chívias, né? Depois a terceira é o livro das obras divinas. Essa segunda obra, que é o Livro dos Méritos da Vida, ela elenca 35 como é que eu vou dizer, questões morais. Ela fala de 35 virtudes que o ser humano precisa ter para ser feliz. Você vai traduzir também? Está em latim somente? Eu adoraria, sim, está tudo em latim. Né? Claro que tem tradução para o alemão, tem tradução para o francês. Em inglês eu não conheço tradução, eu conheço do francês. Mas esse Livro dos Méritos da Vida é considerado como o livro de psicologia cristã, porque ela fala ali das doenças da alma e como a gente consegue curar as doenças que afetam a alma humana com o oposto. Então, para ela ali, das 35 virtudes, não é? E da correspondência negativa daquilo ali, a pior delas é o orgulho, que ela diz que está lá no topo, é a primeira, que a gente tem que contrabalançar com a humildade. E aí vem vindo todas, sabe? É incrível como... e tem como rezar, tem muitos salmos que são receitados para a gente se purificar, curar, rezar. Então, professora, a gente agradece demais a sua gentileza em nos ajudar na compreensão da vida da Santa Edelgarda. Também reforço aqui aos que estão nos assistindo, que desejam receber o certificado, só haverá possibilidade de preenchimento do mesmo até 1 hora após o término desta apresentação, a gente já encaminha para finalmente. Após esse horário, o questionário fica indisponível. Nós convidamos a quem nos assiste para poder, ou mesmo que vão ver depois, poder assistir amanhã o tema que será apresentado, Edelgarda de Bingen, Estudos Interdisciplinares Estudos Interdisciplinares em História da Ciência, uma conferência que será proferida pela professora doutora Maria Helena Roxo Beltrán, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e mediada pela Maria Terezinha Estevão, que eu me referi aqui no seu texto. Nós agradecemos muito, em nome da Pastoral Universitária, à Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, na PUC São Paulo, à TV PUC, ao Vicariato da Educação e Universidade, à Comunidade Católica Shalom, todos os que participaram deste evento, tanto pela organização quanto pela divulgação. Nós agradecemos muito, professora, a todos que nos acompanham, e até amanhã. Muito obrigada pela oportunidade. Também, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, pode me mandar um e-mail. Pode pedir o seu e-mail aí. cristina.martins@ufrgs.br. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Até amanhã. Se cuidem. Todos se cuidem e se protejam. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.